lançamos no início dessa semana a campanha Aqui no De Tudo Um Pouco, contra a pedofilia. É a Semana Nacional de Combate ao Abuso Infantil e encerrando a semana, hoje nós vamos falar sobre as boas práticas no enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente a partir do trabalho realizado por pessoas de destaque na sociedade. A campanha Proteja Nossas Crianças, como uma ação do governo do Estado de Minas Gerais, é importante que ela nos aponta que enfrentar essa situação é um esforço que não se faz sozinho. É um esforço coletivo, conjunto, onde, a partir desse foco, por exemplo, da sensibilização das pessoas, da chamada na responsabilidade para a denúncia, mostra que esse é um caminho. A denúncia de situações de violência contra uma criança e adolescente é um caminho, mas também existem muitos outros caminhos, como, por exemplo, a informação chegar até os pais responsáveis pelas crianças e adolescentes sobre o que fazer para proteger o seu filho, sua filha, mas também as crianças que estiverem ao seu redor. Outra ação importante é a capacitação, como os profissionais de saúde, os profissionais da escola, profissionais da assistência social, diversos outros locais, podem agir de uma forma mais qualificada e humana. Então a campanha já começa a nos mostrar da importância desse esforço coletivo. Isso. Até hoje nós vamos estar falando sobre pessoas em destaque. Como nós temos vários, nós temos ali, representante consultor do programa Claves Brasil, acho que cada um podia falar um pouquinho daquilo que tem movido, até para a gente poder conhecer e perguntar mais sobre essas o assunto, ações de né? vocês, né? Isso. Quer começar por onde? Sim, pode começar comigo. Então vamos lá. Então vamos lá. Bom, eu sou um dos pastores aqui na Igreja Batista da Lagoinha, lidero 2 ministérios, um chama Salve Sua Família e o outro Proteger Brasil. Os dois têm foco na criança. O Salve Sua Família atua com a família, núcleo familiar, com o objetivo de promover um ambiente saudável para um bom desenvolvimento da criança. Então a gente trabalha a temática do pai, da mãe, a organização do ambiente familiar, doméstico, a família na sociedade, o papel da família na escola, na igreja, enfim. Então o objetivo é a estrutura da família com o olhar para a criança. O Proteger Brasil tem uma proposta diferente. A proposta do Proteger Brasil, ela veio de um desafio feito pelo Dr. Guilherme Shelby, procurador federal, quando esteve com a gente em 2009, 2010, e aí então sentimos desafiados como igreja a trabalhar a temática da pedofilia, a violência, a exploração, o abuso sexual de crianças. Essa temática então veio até a nossa igreja como um desafio para o Brasil inteiro. E Lagoinha, o pastor Ronaldo estava presente, vários outros pastores, abraçou essa situação. E o Proteger Brasil então foi criado nesse período, nesse tempo, como resposta a esta palestra. Então o foco do Proteger Brasil são ações diversas com o foco na estratégia de prevenção. Trabalhamos durante um tempo a questão da repressão, o abuso, o abusador, a vítima, tentar trabalhar o acolhimento, mas vimos que o melhor trabalho, a melhor resposta para o desafio seria a temática da prevenção. Então a gente tem feito congressos, seminários, palestras, promovendo trabalhos como esse. Agora, amanhã, sábado, dia 17 de maio, teremos um mega seminário ali na Igreja Batista da Lagoinha, com a organização do Proteger Brasil, junto com o Átrio. Então temos vários convidados, nós vamos falar sobre ele durante o programa. Então ações de informação com o objetivo de promover proteção, prevenção da violência. Dentro da sua área, qual o maior desafio que você vê dessa linha de atuação que vocês estão fazendo? O maior desafio é mesmo a temática em si, que é uma temática ainda contemporânea. Embora assim, esse assunto de ato sexual, abuso, envolvimento sexual de adulto com criança, se algo assim de muitos anos, de séculos, inclusive, acho desde quando o ser humano existe, mas esse é um assunto estudado agora, nos nossos dias. Os problemas principais relacionados à mulher, ao homem, na sua vida sexual, na sua vida, nos traumas. Chegou-se, então, com pesquisas, ao consenso de que boa parte desses problemas estavam ligados à precocidade sexual. Ao início sexual de forma precoce, ao abuso, à violência, à distorção de um comportamento saudável, refletindo então em problemas como as parafilias, por exemplo, as perversidades, a pornografia, a falta de compromisso e mesmo a união estável, ou seja, um casal que vai juntinho até o final da vida. Então muitos desses problemas poderiam ter sido evitados se trabalhado desde a infância. Eu vejo que o maior desafio é mesmo continuar discutindo a temática, propondo uma ótica diferente, não só da violência, mas da
da prevenção, instruir as crianças, ter os pais instruídos e atentos para o cuidado com a criança, ter a escola, a igreja, todos da sociedade com foco na proteção. Às vezes, Carol, a gente pensa assim, mas eu vou proteger as crianças do mundo inteiro? Não, eu posso proteger as crianças que eu tenho acesso. Eu protejo a minha filha, a amada Maitê, que está com quase 10 mesinhos, um beijo na Maitê, ela do é papai, linda. papai te ama. Eu posso proteger a Maitê, as crianças que têm acesso à igreja, o professor, as crianças da sala de aula, e assim cada um de nós, tendo Isso um é um olhar trabalho atento em rede, para as né? crianças que têm acesso, assim a gente consegue proteger Isso. as nossas crianças. Doutor Serlon, fala aí certo? Falou. Doutor Serlon, compartilha conosco, né, a atuação, os desafios que o senhor tem visto aí. Com certeza. Antes de mais nada, eu quero pedir a Deus que derrame graça e paz sobre todo aquele que está nos assistindo agora, que o favor de Deus possa estar sobre cada um de vocês e que você possa ser tocado realmente por esse tema tão precioso, tão importante que está sendo tratado aqui. Nós sabemos que é um tema que vem do coração do Pai, porque Ele tem um cuidado muito especial pelas crianças. E quando eu vim para Jesus, uma palavra começou a pulsar de uma maneira muito forte no meu coração. É a palavra que está lá em Romanos 12, capítulo 12, que diz que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim conheçais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E foi a partir deste pulsar dessa palavra no meu coração que eu comecei então a olhar com o olhar de Jesus para as crianças e os adolescentes que, de certa forma, estão sob a minha autoridade como juiz da infância e da juventude, lá em Patrocínio. Eu cumulo lá a infância e juventude criminal. E nas inspeções e no examinar dos processos, eu comecei a olhar com esse olhar, então, para que a minha mente começasse a ser renovada em Cristo Jesus e eu pudesse, então, saber qual que era a vontade dele para a vida dessas crianças. E eu descobri que a vontade de Deus é que essas crianças tenham vida e tenham vida em abundância, né? E que Deus tinha um propósito em ter me colocado ali. Isso, para mim, foi de extrema importância, saber que o lugar onde eu estou, que o cargo que eu ocupo deve ser usado para que a vontade de Deus seja feita, né? E quanto mais, nesse caso, em que a vontade dele se volta para a proteção e a restauração das crianças. E como você vê um dos maiores desafios? Até no próprio Patrocínio mesmo, naquilo que o senhor tem observado ali nas mãos. O que a gente percebe em termos de desafio é realmente conseguir entrar, conseguir alcançar essas crianças, o meio em que elas vivem, conseguir levar ali o amor, né, de Jesus para elas, que é a única coisa que realmente pode trazer restauração, trazer cura para elas. O nosso desafio maior é esse. Porque o mundo se opõe, esse sistema que existe aí do mundo, ele não aceita, né? Ele não tem o Espírito Santo, ele não aceita essa entrada. Então nós temos que ir usando as armas poderosas em Deus para conseguir entrar ali e levar esse amor. Muito bem. Quero agora conhecer o doutor Ananias, né? Que ele faz parte do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Minas Gerais. Doutor, fala pra gente um pouco mais daquilo que o senhor tem desenvolvido ali fazendo parte como membro desse conselho. Começaremos hoje dizendo que isto é um momento de graça. Amém. Amém. Porque estarmos sob a proteção daquilo que nós acreditamos, de tudo que acreditamos, que é Deus, estamos então num dia de graça e num momento de graça. Verdade? Nós começamos, para dar rapidamente uma trajetória, há já alguns anos passados, quando fomos convidados um dia para assumir a presidência da FEBEM de Minas. E aí tivemos a primeira experiência, né, o primeiro contato verdadeiro com esta população infanto-juvenil, que já passava naquela época por algumas experiências que perduram até hoje. E consideramos então importante não abandonarmos o que fazíamos, mas pelo menos reduzir em 50% e passar a se dedicar à infância. Eu sempre me recordo de uma pessoa que me disse o seguinte: você vai entrar hoje para este programa e na sua vida jamais sairá dele. Era o professor Antônio Carlos Saudoso e que lidava com a infância. E é verdade, eu entrei para ficar um ano
e estamos até hoje já há 23 anos. Né? Já é uma carreira, né? Já é uma carreira. Né? Há quem diga até que eu deveria sair do Conselho da Infância e para o Conselho do Idoso. Porque os meninos que já começaram a trabalhar, todos eles já cresceram. Já cresceram, não é verdade? Mas eu ainda persisto um pouco na infância. Creio que dedicaria ainda o meu tempo, vida que Deus permitir, dedicado à infância. E daí que nós criamos o CEVAM, Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor, para que pudéssemos continuar um trabalho que nós consideramos essencial em 2 polos, que é o polo de atender, no programa que depois falaremos sobre ele, e no polo também específico mais de direitos de criança e adolescente. Nós entendemos que é muito importante, sim, os atendimentos de ponta, mas, paralelamente, também consolidar os direitos de infância. E é nesta ótica que a gente procura, na verdade, desenvolver o atendimento ao CEVAM, onde temos um programa também, que é um programa de apadrinhamento afetivo, onde a gente procura, com as famílias da cidade, acolher em suas residências as crianças que já estão também, por alguma medida protetiva, em acolhimento. Eu acho que isso é fundamental. Doutora Ananias, agora como o senhor vê, então, essa parceria das instituições públicas com o terceiro setor, a igreja e até a iniciativa privada no combate ao abuso sexual infantil e do adolescente? Nós consideramos importante. É preciso registrar que o Estado, sem a sociedade, sem o terceiro setor, não chegará a lugar algum, especialmente nessas questões humanas. Nós sabemos que o ser humano tem atos que são inapagáveis. E um ato inapagável é sempre uma violência de abuso ou violência sexual. É inapagável naquele que sofre esta ação humana. É preciso que tenhamos, então, uma rede como um todo da sociedade, que já é uma proposta até da ordem jurídica nossa, né, de que toda a sociedade e toda a família esteja envolvida com o Estado na busca de alternativas. Se nós pensarmos que não teríamos uma solução imediata pela universidade do problema, mas pelo menos vamos ser alternativos, ter algumas alternativas de minorar e, quem sabe, na construção básica, referenciada a partir da infância, e nós somos, na verdade, natalista, a partir do ventre é que nós começamos também já o primeiro trabalho com a infância. Nós acreditamos nisso. Que bênção. E recebemos aqui também o nosso querido Ivan. Ivan, fala também um pouco do seu trabalho no Claves, na Átrio. Bom, eu queria já puxando um pouquinho essa fala do doutor Ananias, que casa muito com a perspectiva do trabalho do Claves Brasil, que é um programa já há 10 anos, né, em atuação aqui no Brasil, onde ele preenche uma lacuna importante. O Claves começou no Uruguai? O Claves vem de uma experiência da Juventude para Cristo do Uruguai. Onde, através do desenvolvimento de ações voltadas para a família, para a criança e adolescente, eles conseguiram desenvolver algumas metodologias importantíssimas. Essas metodologias, elas preenchem uma lacuna que existe no Brasil ainda, que é a lacuna de trabalhar diretamente com a criança e com o adolescente. Nós, por exemplo, quando nós trabalhamos uma formação, né, um trabalho de palestra, um seminário, nós focamos o adulto, normalmente. É difícil ter uma ação de formação para a criança e o adolescente. Isso ainda é um trabalho a ser desenvolvido. E o Claves preenche essa lacuna. De qual forma? Capacitando, né, profissionais, membros de igreja que atuam diretamente com criança e adolescente, liderança, enfim, aos diversos grupos que fazem algum trabalho direto com criança e adolescente, para que eles promovam oficinas e encontros periódicos diretamente com a criança e adolescente, ou seja, nós precisamos chegar até a criança e o adolescente. E focando o desenvolvimento de fatores de proteção, que eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do programa, mas deixa eu dar um exemplo concreto. Pode dar, aproveita. Uma criança de 7 anos. O que seria necessário essa criança de 7 anos aprender, por exemplo, para que se um adulto chegar até ela e disser a seguinte frase: olha, eu gostaria de tirar uma... Vamos pensar um menino? Eu gostaria de tirar uma foto sua só de cueca. O que será que se no momento que faltou uma proteção, que não tem um adulto próximo, por algum outro motivo, essa criança está sozinha e sofre esse tipo de abordagem? O que será que essa criança deveria ter aprendido, onde ela pode dizer: não, eu não tiro foto de cueca com pessoas assim estranhas, que eu não conheço, ou até mesmo... Eu não tiro foto de cueca. Eu não tiro foto de cueca. Pronto. O que será que essa criança pode aprender, onde ela se fortaleceu e sabe lidar com situações dessa natureza? Esse é um trabalho do Claves.
levar um processo de formação onde a própria criança e o adolescente vão desenvolver fatores de proteção, onde ela vai ter elementos para lidar com situações difíceis, como essa, por exemplo.